Olá, terceiro ano. Nós estamos passando aqui para dar uma explicada rápida no que é a semana 1 do PET 2. Estamos iniciando o segundo bimestre. O tema é o movimento republicano e o abolicionismo. E aí, logo em seguida, o PET nos dá uma saudação, saúda o caro estudante. Nessa semana você vai analisar o processo que levou à abolição da escravidão no Brasil, destacando sua importância no contexto de transição da monarquia para a República. Então é importante nós salientarmos que estamos nesse período de transição. Transição entre quais períodos, professor? Transição entre o período da monarquia, o fim da monarquia e o início da República. Logo em seguida, o PET vem especificando algumas questões importantes sobre essa transição. E o texto tem o título O processo que levou à abolição da escravatura no Brasil. O projeto abolicionista nacional foi estruturado a partir de um diversificado caminho, podendo citar as manifestações de resistência à escravidão ocorridas nas senzalas, até o esforço internacional no combate do trabalho escravo no Brasil. Pois então, a gente consegue perceber que o movimento não tinha somente uma alternativa, um caminho, mas ele era diversificado. Dentro desse amplo debate, cabe ressaltar os esforços empreendidos pelas sociedades abolicionistas, em especial após o ano de 1880, que defenderam o interesse dos negros num país cuja economia era extremamente dependente do trabalho escravo. Então nós conseguimos perceber a partir daí o surgimento dessas sociedades, desses clubes abolicionistas que discutiam e promoviam ações a fim de libertar os escravos. Dentre esses vários grupos existentes na época, destaca-se a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, fundada em 1881, e também ligada ao jornal O Abolicionista. Entre as principais lideranças abolicionistas estão os monarquistas. Veja bem, monarquistas. Joaquim Nabuco e André Rebouças, e os republicanos José do Patrocínio e João Clapp. Então a gente consegue perceber aí que o movimento abolicionista ele também abarca alguns monarquistas que acreditavam ser a questão da escravidão algo que já estava ultrapassado para aquela época. A ampla divulgação das ideias abolicionistas favoreceu o avanço de diversas ações paralelas à implementação das leis que tratavam sobre a escravidão. Nesse sentido, cabe ressaltar o apoio dado à fuga dos escravos. Então, essas sociedades elas promoviam um apoio logístico, financeiro, um apoio que era dado a todos que queriam promover a facilitação da fuga dos escravos. A criação de fundos de emancipação. Que são fundos, professor? Refere-se a dinheiro. Emancipação é a libertação dos escravos. O contato com sociedades abolicionistas internacionais, empreendido principalmente por Joaquim Nabuco e José do Patrocínio nas visitas realizadas à Europa nos anos de 1881 e 1884, respectivamente. O que nós podemos perceber, então, é que o movimento se torna internacional e há uma cooperação entre esses vários movimentos no mundo. Os movimentos em prol da abolição ganharam cada vez mais força no país. A Guerra do Paraguai provocou diversos questionamentos sobre a escravidão, uma vez que foi necessário incorporar escravizados aos combatentes do exército. Por um lado, muitos desses escravizados haviam recebido a promessa de alforriar
na questão da luta. Por outro lado, era moralmente questionável que os africanos e seus descendentes combatessem em nome do Brasil, mas em território brasileiro não fossem considerados cidadãos. Então, aí uma incongruência no governo imperial brasileiro ao levar o negro como membro do exército, como soldado combatente no exército. A maioria serve de bucha de canhão, a maioria não assume cargo oficial, não é oficial do exército. E todas essas questões também começam a ser investigadas e percebe-se uma incongruência no governo brasileiro. Outro ponto a ser destacado no processo que culminou na abolição da escravidão no Brasil são os interesses da elite agrária dominante. Então, a elite sempre presente nos caminhos do país. Para esse grupo, a questão da liberdade dos negros vinha acompanhada da ideia de reforma, ou seja, abolir a escravidão de maneira segura, sem maiores prejuízos à economia e à estrutura política. O que a gente consegue perceber, então, é que a elite quer o mínimo de dano possível. A partir dessa concepção, é possível compreender que a abolição da escravatura para esse grupo deveria ocorrer de maneira lenta, gradual e segura, o que pode ser percebido com a implementação das seguintes leis. Lei Bill Aberdeen, lei inglesa de 1845, Lei Eusébio de Queiroz, 1850, a Lei de Terras, também de 1850, a Lei do Ventre Livre, assinada em 1871, a Lei dos Sexagenários, assinada em 1875, e, para culminar, a Lei Áurea de 1888. O que a gente percebe a partir da promulgação dessas leis é que elas são leis graduais, que vão abolindo os escravos de forma gradual, o que era de interesse da elite. Um marco nessa reforma foi a Lei do Ventre Livre, que buscava a solução para o problema do elemento servil por meio de uma reforma que pudesse conciliar os interesses políticos e econômicos dos grupos dominantes para manter o status quo e evitar uma revolução. Então o texto começa aí a mencionar o exemplo da Lei do Ventre Livre, 1871. Os escravos nascidos a partir daquela data estariam livres, mas condicionados a determinados ajustes à lei. A partir dessa lei, abriu-se um período em que a propaganda abolicionista caracterizou-se como tal, e dela emergiram dois projetos para o fim da escravidão. O primeiro projeto, o dos emancipadores, defendia o fim do trabalho escravo através do parlamento, com leis que garantissem a indenização dos proprietários, e que essa abolição fosse feita de forma gradual. O segundo grupo, o grupo dos abolicionistas, por sua vez, eram propugnadores de uma abolição imediata e sem indenização. Então, o que a gente vê de diferença entre esses dois grupos é o tempo em que a abolição deveria ser feita, se imediata ou de forma gradual, e também a questão da indenização, se os escravos deveriam receber indenização ou não. É importante reforçar que as províncias do Ceará e do Amazonas, em 1884, se anteciparam ao restante do Brasil e aboliram a escravidão. Então a gente vê aí múltiplas linhas do tempo em diferentes províncias brasileiras. Essas duas, Ceará e Amazonas, são exceção, nesse sentido de que a escravidão estava acabando aos poucos. Na mesma época, várias cidades do Sul acompanharam essa ação e já não mantinham uma mão de obra escrava. Dessa forma, por mais que as elites agrárias e os conservadores se posicionassem contra o movimento abolicionista,
este havia se fortalecido e se espalhado. Assim, as fugas, rebeliões e compras de alforrias coletivas tiveram um papel fundamental e contribuíram para o entendimento de que escravizados e ex-escravizados figuram entre os protagonistas do processo de abolição no Brasil. Motivada aí pelo preconceito, a elite não se preocupou com o ingresso de fato dos ex-escravizados na sociedade. Então é a questão do assinar o papel e a lei se tornar efetiva de fato. Essas pessoas passaram a ser consideradas inferiores, pois, pelo que sabemos, isso não é verdade. Não há entre os seres humanos diferenciação de capacidade ou de personalidade definida por origem ou cor da pele. Além de não encontrar emprego, os afrodescendentes não tiveram apoio do Estado brasileiro para inserir-se na vida do país como cidadãos de direito. De escravizados, tornaram-se pessoas livres, sem recursos financeiros, sem trabalho e sem moradia. Começavam uma nova vida, mas não dispunham das condições mínimas de sobrevivência. Então, o que a gente vê é a assinatura de uma lei sem indenização. Foi feita de forma gradual, sem indenização e sem nenhum benefício aos que, durante muitos anos, carregaram o país nas costas.